perguntei para ele, não, você não tem um pneu traseiro aí para a gente fazer a troca também, porque está ficando um pouco careca, né? Provavelmente é bom já trocar também. Aí no momento ele não tinha, acabei trocando só da câmera de ar da frente. Aí tudo bem, aí fui embora, né? Peguei a pista, andei bastante, andei mais de 40 km com a moto e cheguei em casa, são salvo, graças a Deus. E quando eu acordei, no outro dia, o pneu da moto, o mesmo pneu da frente, estava furado de novo. Eu falei, não é possível, coloquei a câmera de ar, o pneu da frente está novo, né? De trás que está mais gastado um pouco, não está furando, da frente está furando. E aí eu sem entender tudo, fui levei na borracharia de novo, aí deu defeito na câmera de ar. Falei, graças a Deus que a moto, de novamente, né, mais um livramento, Deus me deu de ter furado o pneu da moto, com a moto parada, né? A moto, eu acordei no outro dia, fui ver o pneu estava furado, a câmera tinha rasgado. Falei, nossa, foi livramento, né? Incrível, porque a câmera, as duas vezes, o pneu da moto furou parado. E aí eu levei e fiz a troca da câmera de ar novamente, da frente, e já estava planejando também para fazer a troca do pneu de trás, né, pneu traseiro, porque o pneu traseiro estava, por mais que não estava dando nenhum sinal de ter puxado, nada, ele estava um pouquinho gasto já, né, bem mais gasto do que o da frente estava furando por trás do carro, eu vou trocar com precaução. Só que aí por fim, foi falha minha, né? O ditado, né, brasileiro, às vezes acaba sempre deixando as coisas para a última hora. Mas foi falha minha, deixei de colocar o pneu traseiro. E esse dia, Deus me chamou para estar em comunhão, em propósito, em jejum. E eu peguei, estava indo embora e estava conversando com Deus ali, tudo, louvando a Deus, em cima da moto. E o que acontece? O pneu de trás que eu não tinha, por fim eu acabei não trocando o pneu, ele acabou estourando comigo na pista, a mais ou menos uns 80, 100 km por hora. Nisso que estourou, a moto ela jogou para o lado, jogou de lado, né? E acabou capotando comigo. Nisso a moto acabou capotando comigo. Eu fui parar desmaiado no meio da pista, embaixo da moto. Mas, como Deus é tão misericordioso, tão bom, tem um jovem que trabalha comigo, né, que ele não ia parar para abastecer, ele falou, não ia parar, já era para ele estar longe, já era para ele estar na casa dele. Aí do nada, ele falou que veio um pensamento na cabeça dele, que ele parou a moto para saber, ficou em dúvida, abastecia ou não abastecia, porque a gasolina que ele tinha na moto estava muito bem para ele chegar ao destino dele tranquilamente e abastecer no outro dia. Mas ele falou que algo tocou no coração dele, ele falou para ele parar a moto naquele dia. Aí ele ficou pensando, nisso eu passei do lado dele, buzinei para ele, passei por ele, vi ele no posto parado, aí por fim ele acabou abastecendo, né? Mas para você ver como que era Deus ali desde o começo trabalhando para que não acontecesse o pior comigo, né? E nisso eu passei por ele, buzinei, vi ele que não ia abastecer, por fim ele falou que não sei o que deu na cabeça dele, que acabou abastecendo, mas eu sei que foi Deus que colocou no coração dele. E nisso, quando
passou, nisso eu caí com a moto, ele passou por mim, ele até achou que poderia ser alguma coisa, algum assalto, alguma coisa também, e ele não ia nem parar, mas nisso ele reconheceu a cor da moto, né? A moto era vermelha, a moto que eu tenho é vermelha. E pela cor da moto ele reconheceu, ele falou: poxa, é o Lucas que acabou de passar por mim. E ele não ia parar para abastecer, ele falou: não ia parar, já era para ele estar longe, já era para ele estar na casa dele. Aí do nada, ele falou que veio um pensamento na cabeça dele, que ele parou a moto para saber, ficou em dúvida, abastecia ou não abastecia, porque a gasolina que ele tinha na moto estava muito bem para ele chegar ao destino dele tranquilamente e abastecer no outro dia. Mas ele falou que algo tocou no coração dele, ele falou para ele parar a moto naquele dia. Aí ele ficou pensando tudo. Nisso eu passei do lado dele, buzinei para ele, passei por ele, vi ele no posto parado, aí por fim ele acabou abastecendo, né? Mas para você ver como que era Deus ali desde o começo trabalhando para que não acontecesse o pior comigo, né? E nisso eu passei por ele, buzinei, vi ele que não ia abastecer. No fim ele falou: não sei o que deu na cabeça dele, que acabou abastecendo, mas eu sei que foi Deus que colocou no coração dele. E nisso, quando ele passou, nisso eu caí com a moto, ele passou por mim, ele até achou que poderia ser alguma coisa, algum assalto, alguma coisa também, e ele não ia nem parar, mas nisso ele reconheceu a cor da moto, né? A moto era vermelha, a moto que eu tenho é vermelha, e pela cor da moto ele reconheceu, ele falou: poxa, é o Lucas que acabou de passar por mim buzinado. Aí ele não ia voltar, ele voltou e começou a sinalizar. Isso vinha vindo um ônibus, né? Ele sinalizou para o ônibus conseguiu se desviar de mim, né? Nisso aí estava vindo uma carreta. Aí ele sinalizando uma carreta, não sei se o carreteiro no momento ali não prestou atenção ou ficou com medo, né, de ser algum assalto também, igual ele pensou no momento, porque hoje em dia, o mundo de hoje é complicado. A gente vê alguém pedindo socorro, é normal a gente temer, ajudar ali, com medo de ser alguém aproveitando a nossa boa vontade para nos prejudicar, né? E acontece muito isso. Mas, graças a Deus, teve um bom samaritano ali que parou para me ajudar. E nisso ele viu que a carreta não ia conseguir desviar, não ia desviar. Ele tentou fazer o que ele pôde, ele tentou me puxar tudo, né? Acabou na hora até se jogando, porque até ele acabou quase sendo atingido pela carreta. E graças a Deus, o pneu dessa carreta passou, acredito ali, que de raspão no meu capacete, na minha cabeça. Atingiu a minha moto, a moto estava por cima de mim, atingiu a moto, atingiu o meu capacete, atingiu esse lado do meu rosto, quebrou o meu capacete no meio, aqui na frente. Na hora da pancada que a carreta passou, o capacete saiu da minha cabeça. Na hora que ele viu ali, ele desesperou, achou que eu tinha até morrido, né? Aconteceu alguma coisa pior comigo. Ele ligou, começou a ligar para pedir socorro, ligar para os pessoal do trabalho. Muita gente passou ali, não ajudou, né? Ele comentou.
mas ainda existe bom samaritano nessa terra, né? E Deus usa às vezes quem a gente menos imagina para nos ajudar. E Deus usou esse homem, esse companheiro meu de trabalho, esse colega, como um anjo do Senhor, que logo na sequência que aconteceu isso, ele me tirou da pista ali, né? Me locomoveu, cuidava ali da pista, evitando que acontecesse ainda outro acidente ou algo pior. Chamou socorro, tudo, e eu cheguei a acordar uma hora ali desnorteado. Ele falou que eu gritava de dor, não lembro, só lembro do momento que a mão jogou de lado. Depois eu lembro uma hora que eu abri o olho, eu vi que era ele que estava me socorrendo, tudo. E depois eu perdi a consciência e fui acordar no HC, no Hospital das Clínicas, outro dia. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele me permaneceu com vida. Porque todo mundo que presenciou o acidente, que viu como que foi, como que aconteceu, a situação que ficou a moto, o capacete, a situação que eu estava, até mesmo os médicos ali, pessoas que às vezes até não acreditam tanto, não tem tanta fé, mas viram que ali foi um livramento de Deus, viram que ali foi a mão de Deus me protegendo naquele momento. E o incrível é que eu acordei no Hospital das Clínicas sem eu perceber, a minha boca falando sozinha. Eu acordei glorificando o nome do Senhor. Eu acordei naquele hospital dando glória, agradecendo a Deus e glorificando a Deus, e todo mundo sem entender nada. Até uma médica pegou e falou para mim: você é religioso? Não. Eu peguei e falei: eu sou evangélico, sou cristão, muito orgulho. E ele, todos os médicos, paramédicos, os policiais que estavam ali no momento, todos viram um milagre de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus. E muitas vezes a gente se pergunta por que Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus ele tem que às vezes atinge uma imagem, uma figurativa que eu vi um dia. Deus ali com um escudo enorme, protegendo um monte de pedra gigante, um homenzinho pequenininho desse tamanho, e uma pedrinha pequenininha assim acaba acertando esse homem. Esse homem reclama com Deus: por que Deus permitiu aquela pedra acertar ele? E Deus falou para ele assim: você não sabe quantas outras pedras eu te livrei, meu filho. Então muitas vezes Deus ele não vai impedir que você caia na fornalha, mas Ele vai se fazer presente lá dentro de você, vai impedir que você morra. Deus muitas vezes não vai impedir que você caia numa cova de leão, mas Ele vai impedir que os leões te ataquem e te matem. Glória a Deus. Muitas vezes Deus não vai impedir que você seja vendido como escravo, que você seja jogado numa cisterna, que você seja caluniado, até que seja injustiçado, mas Ele vai te tirar de lá e vai te honrar e vai te exaltar e vai glorificar o nome dele na sua vida.
Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.